Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês para mais uma unboxing review hoje de Jin Kazama. Então, galera, dei uma pausa na review aí só para poder pedir desculpa a vocês, porque eu tinha anunciado que a review dele sairia alguns dias depois que eu fiz o post na aba comunidade aqui no Instagram também. Porém, no final da edição acabou que o vídeo ficou corrompido e eu não consegui. Então eu tive que gravar de novo, editar de novo, tive que fazer tudo do zero novamente. Porque eu sei que tem uma galera esperando essa review para saber como é que ficou essa figure, então é só isso mesmo. Bora pra review. Então, galera, voltamos aqui. Jin Kazama SH Figures, produzido pela Bandai. Essa figura que saiu, se eu não me engano, foi em junho. Tá? Eu fiz a pré-ordem dele na Sugotoys, o link vai estar na descrição. Então bora para essa review, que eu sei que tem gente aí aguardando já tem um tempo. Pode ver que a caixa aqui é padrão SH Figures, mas bem bonito. É a arte do protótipo mesmo da figure, porém essa aqui não, essa aqui já é do próprio jogo. Porém a caixa aqui tem algumas poses, mais uma imagem do jogo aqui. Bem bonita mesmo. Bora abrir? Aqui, galera, como podem ver, ele vem num blister só, porém veio aqui com esse cenário de fundo, ou diorama, acho que a gente pode dizer diorama, né? Que acho que normalmente a Bandai, né, na linha SH Figures, eles mandam com esses personagens de luta. E esse cenário que representa o personagem em si, tá? Então vamos abrir aqui para ver como é que tá. Aqui temos o manual. De começo eu achei que era dois cenários, né? Mas vem duas partes separadas que você junta e faz uma só. Aqui, galera, como podem perceber, tá muito bem feito esse detalhe aqui da luz do sol entrando entre as árvores, né? Tá show de bola mesmo essa impressão, viu? Eu não cheguei a jogar o Tekken 8, galera. Provavelmente esse cenário aqui é o do Jin, que representa, se eu não me engano, a floresta que ele morava com a mãe dele. Saiu um anime do Tekken, não sei se vocês chegaram a assistir na Netflix. Muito bom, aconselho vocês a assistir, tá? Pra quem é fã e pra quem gosta e quem não assistiu. Que mostra lá que ele morava na floresta com a mãe dele. Então deve representar o Jin e deve ser o cenário dele no Tekken 8. Tá? Esses últimos jogos do Tekken mais novos eu não cheguei a jogar. Porque eu sou da leva dos Tekkens antigos. Quem aí lembra de Tekken 3? Nossa, mãe. O que eu gastei de 25 centavos em ficha? Tinha um na saída da minha escola. Do lado da minha escola tinha um. Então acabava a aula, a gente já corria. E ficava grudado no Tekken 3. Quem aí é da época, quem jogou Tekken 3... no fliperama, com certeza deve ter alguém aí que tá me assistindo que já jogou nessa época, então ter o Jin também na coleção representa isso pra mim, uma certa nostalgia. Apesar do outfit ser diferente, né, mas vamos ver o blister aqui. Aqui, galera, eu acho que tá dando pra perceber aí no vídeo já que tá sensacional. A pintura e acabamento visual, assim, tá incrível essa figure. Eu já sei que tem alguns detalhes, vou estar passando cada um para vocês. Pode ser que para alguns incomode ou não, né? Então vamos começar com a head sculpt dele aqui, ó, com o rosto sério, olhando para frente mesmo. Aqui já vem as head sculpt feitas, né? Você não troca os rostos, já vem totalmente prontas elas. Aqui ele gritando e aqui ele com o rosto sério, olhando para o lado. Aqui temos 3 pares de mãos extras, mais uma que vem nele, que é punho cerrado. Aqui temos palma de mão aberta com os dedos um pouco dobrado, palma de mão espalmada e aqui também palma de mão um pouco aberta com alguns dedos dobrados, né? Mostrando que acessório de mãos aqui para pose de luta tá bem servido, né? Que a gente consegue pose de luta com ele não vai faltar. Então bora ver as articulações dele aqui. Galera, com a figura aqui em mãos dá para ver que em questão de acabamento tá muito bonito, sério mesmo, olha. Agora vamos para as articulações, né? Que os pontos a se citar dessa figura tá nas articulações. Vamos ver o que a Bandai aprontou aqui. Então podemos ver que tem articulação na cabeça, no pescoço, né? Totalmente livre. Aqui o braço fica todo na horizontal. Ele gira 360, o braço todo. Aqui ele tem articulação borboleta, porém é muito curto, tá? Como podem ver, acaba que é próprio o braço, né? Que você consegue até jogar para baixo, como pode ver aqui o ombro, para poder ter uma articulação bastante completa. Mas a articulação borboleta é muito curta. Aqui, ó, podemos ver que esse é o máximo que uma mão chega mais próxima da outra. Pode ver que não vai mais, ó. Tô fazendo
um certo tipo de força aqui, não vai mais, fica limitado por causa da jaqueta dele aqui, tá? Aqui a jaqueta dele é de borracha, pode ver, porém é colado nessa parte de cima, né? Só é maleável essa parte de baixo aqui. Outra coisa também, em questão de articulação, ele não tem rotação no bíceps. Pode ver aqui que é inteiriça. Eu não sei como é que a Bandai faz todas as figuras dela vindo. Eu acho que é um dos pontos que pode incomodar alguns de vocês. E a articulação no cotovelo dele, você em mãos, dá pra ver que tem uma articulação dupla aqui. Nessa parte do braço dele e do antebraço. Porém, devido ao acabamento do punho aqui e do bíceps, você pode ver aqui, ó, que o antebraço dele chega a encostar no bíceps, então é limitado. Não vai mais, mas mesmo assim você consegue ver que se tivesse um espaço aqui, o antebraço dele iria um pouco mais para trás. Porém, se você movimentar um pouco mais para cima, é capaz de quebrar, né? Então, tem essa limitação também no antebraço. Ele também tem articulação nos punhos, completa. Ele tem uma articulação aqui no tórax, que ele consegue abaixar assim. Podemos dizer que é mediana, né? Não é bastante completa, que tem figures que vêm até aqui. Mas ele tem um pouco de articulação aqui para frente. Para trás, tem quase nada de articulação para trás. Tá? Pode ver que tem essa articulação aqui. Essa parte do tórax dele, você consegue movimentar para os lados, sem movimentar a cintura. Porém, ele tem articulação também aqui na cintura para movimentação para todos os lados. As pernas você pode estar puxando para baixo para poder ter uma amplitude maior dele. Então você consegue abrir bem as pernas. Tá? Ele tem essa pecinha aqui que faz parte do complemento da calça aqui para não poder deixar o gap. Então ele é móvel, como podem ver. Dependendo da pose que você fizer, a perna vem toda para frente, completa. Para trás também. A articulação da perna dele pode ver que é muito boa, tá vendo? Essa parte veio para frente para poder tampar o gap. Mas como é móvel, você consegue movimentar aqui para poder deixar a pose mais bonita, mais completa, né? Essa parte também do cinto dele não é removível, apenas fica solto aqui, mas é só você fazer o encaixe. Interessante esse cinto, dá um acabamento bonito para a peça. Ele tem articulação na coxa, porém quando você rotaciona, a coxa vai rotacionando para dentro. Tá vendo? Não é rotação livre total. No momento que você rotaciona, ele chuta para dentro, e você rotaciona para trás, ele chuta para trás. Para o lado, para a lateral, né? Articulação dupla no joelho. Ele não tem articulação na canela e articulação no pé. Eu achei um pouco limitado. Podemos ver que tem figuras mais novas, recentes da Bandai, que a articulação dele é muito mais livre que esse. Mas devido a ser uma bota, né? Aqui, se a canela ser grossa, aí você consegue movimentar um pouco para a direita, como pode ver, não consigo movimentar mais que isso. Para a esquerda, para a direita. Consegue movimentar apenas isso para trás. Pode ver que é bem curto. Para frente também. E tem articulação na ponta do pé. Olha, apesar dos pesares, eu tenho que falar para vocês, é uma figura muito bonita, tá? Acabei de passar alguns detalhes para vocês aqui, mas chama muita atenção mesmo pelo acabamento dele, tá? E galera, eu gostaria de fazer um atento para vocês sobre a head sculpt dele. No momento que eu fui na loja buscar a caixa, eu achei um pouco estranha essa head sculpt dele na caixa, sabe? Vou ser bem sincero para vocês. E pessoalmente, que tá muito bem feito. Você dá para ver que a pintura, né, os detalhes faciais dele tá muito bem feito. Só que eu acho que tem alguma coisa me incomodando no olhar dele, sabe? Porque o Jin, ele já não tem muita expressão no jogo, né? A característica dele, pela história de vida dele, ele não é um cara muito amigável, né? Um cara muito risonho. Depois que eu abri a caixa, eu comecei a gostar mais da head sculpt, mas na caixa me incomodou um pouco. Então, galera, podem ver aqui, ó, que a head sculpt dele é muito bem produzida, muito bem feita. Sabe, o acabamento, a pintura tá muito bem feita. Só que tem algo que me incomoda. Pode ser cisma minha, mas de acabamento e pintura, com certeza tá muito bem feito. Vou trocar as mãos também. Também fiz as trocas de mãos dele. Dá pra fazer bastante poses de luta. Então, galera, eu vou dar uma pausa aqui e já voltamos com a parte final do vídeo, fechou? Já volto.
Então, galera, voltamos aqui para a parte final do vídeo para poder finalizar essa review do Jin. Infelizmente, como vocês puderam ver aí na review, ele tem alguns pontos fracos na articulação. Pontos fracos o quê? Falta de mobilidade, vamos se dizer. Ele está precisando fazer uns alongamentos da vida aí. Mas quero deixar claro para vocês que de todas as articulações que é mediana e ruim, a única que me atrapalhou um pouco desses takes de fotos que vão estar aparecendo para você, apenas uma pose que, se tivesse rotação no bíceps, ficaria melhor de articular e ficaria melhor a foto, sabe? Pose para foto ou pose para deixar na estante de exposição. Aí eu tive que rotacionar o braço inteiro para poder fazer isso, sabe? Aí eu já não achei legal. E sobre as outras articulações, a articulação borboleta dele é muito curta, mas pelo menos das poses que eu fiz não me atrapalhou muito, então não me incomodou muito. Pode ser que eu possa, com o tempo, né, pode me incomodar. Também o cotovelo com essa falsa articulação dupla, né, que dependendo da posição do braço aí, quando você vai colocar no punho, que nem esse aqui, se você quiser armar um pouco mais o braço dele, você não consegue. E o pé também, que não tem muita mobilidade, mas para ele não fez muita diferença, pelo menos comigo, fazendo as poses com ele, tá? Pode ser que eu tentar outras poses mais difíceis, mais malabarísticas, eu não consigo. Mas aí temos que dar atenção também nas coisas boas dessa figura. Pode ver que ela é muito presença, tá? Ela é muito imponente, ela é muito bem feita, muito bonita. Como eu mostrei para vocês, eu acho que eu falei 2 ou 3 vezes, vou repetir. Outra vez? O acabamento e pintura dele tá extremamente bom. Uma coisa, galera, que eu esqueci de falar com vocês na pintura, infelizmente a minha veio com esse defeito, vamos dizer, né? Mas pode dizer que é bem pouco. Essa tinta aqui no peitoral dele preta, provavelmente no momento da pintura da jaqueta dele caiu. E eu fui reparar isso agora, que eu fui colocar ele nessa pose aqui para poder fazer a parte final. E reparei. Antes eu nem tinha reparado nisso. Você vê que é pouco e não mostra nada por aqui, né? Pode ver os detalhes aqui da jaqueta, tá muito fiel ao do jogo. As mãos também dele. Podem ver aqui que cada detalhe da luva da mão dele tá muito bem feita. A Head Sculpt também, muito boa. Só essa questão do olhar dele me incomodou um pouco, mas eu acho que foi de primeira vista assim na caixa. Mas cada vez que eu olho para essa Head Sculpt aqui, quando eu fui tirar as fotos, eu fui percebendo que pode ser coisa da minha cabeça mesmo, viu, galera? A expressão facial dele tá muito boa. Apesar do Jin não ter muito, né? Como eu expliquei no vídeo. Então eu acho que é isso que pode estar me fazendo ter esse delírio aí. Vamos dizer assim, né? E também dá atenção pro cenário de fundo aqui que vem. Normalmente a Bandai faz isso, né? Com os personagens de luta. Eu dei uma pesquisada aqui antes de finalizar o vídeo, é isso mesmo. Tem outros personagens de outros jogos de luta que a Bandai manda ao fundo, o cenário, né, representando tal personagem. Então dá mais um upgrade na figura, né? Quem quer usa, quem não quer guarda. Dá para tirar umas fotos legais aí. É um pouco difícil de deixar, né? Como vem um pouco dobrada na caixa, então você tem que deixar aí, quem tiver um ferro aí, de passar roupa, mas não quente, tá? Pelo amor de Deus, senão vai queimar o trem todo aí. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Mas aí pra quem quer usar, consegue usar de boa, pra quem gosta, pra quem curte, deixar aí como um diorama, né? Acho legal. Pode dar um ar a mais à figura aí. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que fãs de Tekken estejam servidos com essa figure. É uma figure muito bonita, muito bem feita. Mas tem esses detalhes, articulações, que eu acho que para um personagem de jogo de luta, mesmo não sendo um acrobata da vida, pode fazer diferença e pode incomodar algumas pessoas. Para mim incomodou, que nem eu disse, só o bíceps e o antebraço um pouco ali na hora de articular o braço dele um pouco mais para trás para fazer uma pose de que tá armando um soco. Mas de resto, indico demais, aconselho a vocês ter essa figura, principalmente quem é fã de Tekken. Como eu disse, eu fiz a compra dele na Sugotoys, eu vou deixar o link na descrição. Se eu conseguir encontrar na Amazon, na AliExpress, também eu deixo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e fique atentos para as novas figuras que tá vindo aí, que eu tenho intenção de continuar essa linha da Tekken, como eu disse para vocês. É nostálgico para mim e pretendo continuar a coleção, tá bom? Então fãs de Tekken, fiquem ligados e para as novas novidades que tá vindo pro canal. Fechou? Então, um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado. Fui.